Vamos lá, dentro dessa pasta login, vem com o botão direito, novo arquivo, e vamos criar um arquivo chamado conexão sem cedilha, né? Sem cedilha não, perdão, sem acento, sem o tio ali, conexão.php. Nunca utilizem acento, nenhum outro caractere especial dentro do nome dos arquivos. Então, conexão.php, dá um duplo clique para ele abrir. Ok. Não vou precisar de estrutura HTML nenhuma nele, então posso apagar. E aqui dentro eu vou abrir um bloco PHP, colocando aqui o sinal de menor que e a interrogação. Eu vou até aumentar um pouquinho agora, porque agora nós vamos entrar com mais caracteres, né, dentro aqui da programação. Então o PHP ele tem aqui uma codificação bem específica e fica mais interessante eu aumentar um pouquinho para que vocês não se percam e entendam todos os caracteres, tudo que eu digitar aqui. Aqui dentro então das preferências em visualização em fontes, formato do código, nós vamos aqui fazer o seguinte, fontes mesmo. Visualização do código está 14, eu vou colocar aqui 16. Ok. Acho que não precisa de ser maior que isso também não, acho que vai dar para visualizar legal. Então abre aqui um bloco PHP, fecha esse bloco já de uma vez, beleza. Sempre para abrir o bloco vai ser sinal de menor que interrogação PHP e sempre para fechar vai ser interrogação sinal de maior que. Esse sinal aqui então de fechamento de tag. Tendo feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função em PHP chamada conectar. Quando eu crio uma função, ela sempre tem essa estrutura aqui, tá joia? Primeiro function, depois o nome da função, que pode ser qualquer nome, parênteses, porque aqui dentro eu posso passar parâmetros, depois eu vou falar sobre ele, abre e fecha chaves. E tudo que eu colocar aqui dentro vai ser executado quando essa função for chamada. Então vamos criar alguns objetos aqui que são chamados de variáveis. Eu vou criar uma variável chamada servidor, pode ser qualquer nome, mas eu vou chamar desse nome, e vou falar qual é o meu servidor. Pode ser localhost ou pode ser aquele IP 127 que eu mostrei para vocês, tanto faz, é a mesma coisa. Pode ser aqui uma outra variável chamada usuário. Essas que eu estou criando são as variáveis necessárias. Toda conexão precisa que você fale qual servidor ela está conectando, qual o nome do usuário. Lembrem que eu falei que no AMP, no Champ, no Vertrigo, em vários outros, o usuário padrão sempre é root, então aqui não é diferente. A senha, nesse caso nós não temos senha, tá joia? No AMP e no Champ ela vem desabilitada, nula, então coloca apenas aspas aqui. E o banco de dados, BD, o nosso banco de dados, ele se chama login. Então eu coloquei lá login, vou colocar o nome aqui, login. Toda linha no PHP você tem um ponto e vírgula no final, exceto se for função ou outras específicas, né, uma verificação if que tenha chaves no final. Então isso aqui tudo é sintaxe do PHP. Mais informações vocês têm aí dentro do curso de PHP. Eu preciso somente dessas variáveis? Não. Trabalhando com PHP 7, nós vamos precisar também de uma variável que vai executar essa conexão. Então, geralmente a gente chama ela de conecta, com, né, connection, tem vários nomes aí, mas vai ser uma variável de conexão. Essa variável de conexão, ela vai chamar uma função chamada MySQLi, porque nós estamos conectando com o PHP 7 e ele migrou de MySQL para MySQLi. Quando eu utilizo essa função MySQLi, ela me pede alguns parâmetros. Lembrem que eu acabei de falar aqui que algumas funções podem ter parâmetros dentro desses parênteses que são inseridos aqui acima. Essa MySQLi é uma delas. Então, quando eu chamo a minha MySQLi, né, para que ele se conecte, ele me pede alguns parâmetros. Olhem eles aparecendo aqui em cima. Poxa, mas que parâmetro é esse que eu preciso para fazer essa conexão rodar? Eu preciso saber quem é o meu servidor, vírgula. Eu preciso saber, sempre vai separar os parâmetros por vírgula. Quem é o meu usuário? Eu preciso saber qual a minha senha e eu preciso saber em qual banco de dados, obviamente, eu vou estar conectando. Então, em vez, só por questão de organização, e é assim que funciona na programação bem estruturada, em vez de eu colocar, poderia colocar, tá? Já em vez de eu chamar aqui a variável servidor, poderia ter colocado ali direto localhost. Em vez de eu chamar aqui o usuário, eu poderia ter colocado o nome do usuário, sem problemas. Poderia passar ele direto aqui. Mas fica muito mais bem estruturado e organizado você colocar eles dentro de variáveis, que são esses objetos. Então, servidor vai ser a mesma coisa de eu estar digitando localhost. Por que isso? Porque depois, quando eu precisar de novo, eu não tenho que ficar colocando essas informações aqui novamente, né? Basta chamar a variável. E outra coisa, pode ser que depois eu mude o nome do meu banco de dados. Imagine eu tenho aqui centenas de referências a esse banco de dados login, todas elas, em vez de eu criar uma variável aqui
aponta para ele, eu coloco o login. Se eu mudo isso, depois eu tenho que mudar em todas. Se eu precisar mudar tendo uma referência de variável, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, banco, pronto. Todos os outros que eu coloquei BD vão mudar, porque eu mudei a associação dele. Então, para isso servem as variáveis. Na próxima aula, nós vamos chamar essa função e testar se ele está conectando com o banco.